Deixa eu só. Capítulo 1, versículo 1, livro de Josué. Vamos ficar de pé em reverência à santa palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto até ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazeres segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Põe a mão na sua Bíblia e diga assim comigo: Pai, esta é a tua palavra, fala comigo e me ensina teus caminhos. Pode sentar, igreja, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Eu quero falar hoje sobre a vocação de Deus na vida de Josué. Irmãos, toda pessoa que é vocacionada por Deus, o que é vocação? É chamado. Toda pessoa que é chamada por Deus, ela recebe de Deus uma orientação de como ela deve se comportar, de como ela deve caminhar na presença de Deus. Com Josué não foi diferente. Aliás, Josué, ele cresceu ouvindo a palavra de Deus através de Moisés. Moisés era o líder de Israel. Quando Moisés falece, Deus leva Moisés. Josué assume a posição de liderança, aquela posição de líder, aquela posição de que encaminhar o povo de Deus até a terra da promessa. Quando Josué assume essa posição, Deus ele começa a dar um conselho para Josué. Antes de Deus aconselhar Josué, Deus ele se coloca na vida de Josué. Aleluia. A primeira coisa que Deus diz para Josué é que Deus era com ele. Amém, igreja? Olha que maravilhoso, olha que lindo esse versículo. No versículo 5 diz assim: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nem te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Que forte essa palavra. Antes de Deus aconselhar, Deus já estava dizendo: Josué, eu sou contigo, e não serei diferente como fui com Moisés. Não, do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não um dia, não 2 dias, não 3 dias, mas ele fala, todos os dias da tua vida. Então, a partir do momento que Deus chama, a partir do momento que Deus dá uma vocação, a primeira coisa que acontece é que Ele se posiciona em nossas vidas. Quem está comigo, diga amém. Quando Deus ele te chama para servir,
quando Deus te chama para adorá-lo, quando Deus te chama para estar diante dele, o primeiro sinal de que você é chamado por Deus é que ele se encontra na sua vida. Esse é o primeiro sinal. E quando Deus se encontra em nossas vidas, nós temos acesso a ouvir a voz do Senhor. Amém? Vamos aplaudir ele mais uma vez? Aleluia. Josué capítulo 1. Então, quando nós somos chamados pelo Senhor, igreja, quando nós ouvimos a voz de Deus, sabe, aquele conselho de pai, aquele conselho de Senhor, aquele conselho que gera o cuidado. Quem é pai, quem é mãe? Diga amém. Você vai dar o melhor conselho para o teu filho, sim ou não? Quando você dá um conselho para o teu filho, é para o bem ou para o mal? É para o bem, é lógico. Você vai dizer: filho, não ande com fulano. Filho, olha, anda com fulano, que fulano tem futuro. Meu filho, estuda, faça assim, pronto. O mesmo conselho que nós damos para nossos filhos é o conselho que Deus dá para nós que somos seus filhos. E qual foi o primeiro conselho que Deus deu para Moisés? Primeiro, Deus fortalece Moisés, dizendo que estava com ele. E segundo, Deus dá um conselho, ao versículo 6. Josué capítulo 1, verso 6. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Primeiro conselho de Deus: ser forte, seja corajoso. Pastor, qual a diferença de ser forte para corajoso? Irmãos, ser forte não é uma ausência de fraqueza. Ser forte é você assumir a posição, é você continuar firme. Tem dia que você está balançando, tem dia que você está fraquejando, tem ou não tem? Tem dia que você vem para o culto arrastado, desanimado, cansado, mas você vem. Tem dia que você está caindo dos pedaços de sono, mas antes de dormir você faz sua oração a Deus. Tem dia que você não quer conversa com ninguém, mas você está lendo a palavra. Então, o que é ser forte? É você se manter firme na posição de servo de Deus. O que Deus estava dizendo para Josué era isso: Josué, seja forte, esteja firme. Vai se levantar pessoas contra o teu chamado? Vai. Vai se levantar pessoas para que você possa desistir? Vai. Mas seja firme. Glória a Deus por isso. Você está aqui na igreja, mas pode ser que na sua família tem pessoas que dizem assim: para que estar na igreja todo dia? Basta um domingo. Para servir a Deus não precisa de igreja. Não é o que a gente ouve lá fora? Para servir a Deus não precisa de igreja, não precisa esse negócio de estar lendo a Bíblia não. Basta ter um coração bom. Esse é o pensamento do diabo, sabe por quê? Porque quando você está na igreja, você está orando, você está louvando, você está lendo a palavra, você está no santuário de Deus. Quando você está na presença do Senhor, você está cada vez mais perto de Deus. Por quê? Porque cada culto uma palavra diferente, uma palavra de fé, um louvor, um testemunho, algo que vai edificar a tua vida. Tudo que o inimigo não quer é que você esteja na casa do Senhor. O conselho de Deus para Josué: seja forte, esteja firme. Amém, povo do Senhor? Amém. Segundo conselho: corajoso. Coragem não é ausência do medo. Quem é que não tem medo na vida? Quem é que não tem medo de perder família, o emprego, saúde? Quem é que não tem medo nesse mundo, irmãos? Eu acredito que não exista esse ser humano que não tenha medo. O que Deus está dizendo aqui para Josué é que por mais que o medo venha, ele não pode controlar a situação. O medo não pode se tornar um pavor, porque quando o medo se torna um pavor, aí o medo assume o controle. Amém, povo do Senhor? Quando o medo toma o controle da situação, você fica refém do medo. E quando a gente fica refém do medo, a gente é controlado pela emoção do medo. Vocês estão entendendo isso? Eu me lembro de um caso que eu acompanhei, e eu perguntei assim, era uma senhora já de idade: senhora, por que a senhora não está mais indo para a igreja? Ai, pastor, o senhor não acredita que eu estou com medo de tudo todos os dias? Eu disse: é mesmo, mas por quê?
que está acontecendo? A senhora está lendo a palavra? Não. Está orando? Não. Bom, mas eu acho que deve ter algo mais. Me conta como é que é seu dia. Ó, de manhãzinha eu ligo a TV e vou assistir. Eu perguntei, o que a senhora assiste? Pastor, assiste aqueles programas, sabe, programas policiais. Então todo dia a senhora vê alguém que foi morto e alguém que foi assaltado. Acidente, tudo isso. Isso. Pois é, o que está acontecendo? Isso está vindo ao teu encontro na tua mente. Está fazendo você refém das coisas. Pastor, pois é isso mesmo, que às vezes até passar e eu olho fora assim, como é que está? Vocês estão entendendo isso, igreja? Tem gente que enche a mente de informação negativa, de coisa ruim. Quando é para se levantar, não consegue combater, por quê? Porque a mente está cheia de coisa ruim, cheia de pensamento ruim. Já está refém daquilo que tanto ouve, daquilo que tanto vê. Deus estava dizendo para Josué, seja forte, corajoso. Então o medo, ele não pode assumir o controle. É você quem tem que assumir o controle das coisas, por uma palavrinha tão pequena, mas que tem um grande resultado. Diga comigo, fé. Fala com fé, diga fé. Pronto, é o suficiente. Se a fé assumir o controle, se a fé assumir a situação, você vai ver como as coisas vão ser diferentes. Você vai agir não por um estado emocional, igreja. Você vai agir por meio da fé. A fé e a razão, elas não andam juntas. Por quê? Porque é o que as pessoas sempre procuram, uma razão. Por que a fé e a razão não andam juntas? Por exemplo, qual era a razão? Qual a razão científica de Jesus andar sobre as águas? Não tem razão científica. Qual a razão científica de Jesus dizer para Pedro, você passou a noite toda pescando, mas vai ali, lança a rede de novo. Ele lançou e veio uma quantidade enorme de peixe. Qual é a razão científica de Jesus pegar a sua saliva, jogar no chão, aplicar nos olhos de um cego e ele ser curado? Qual é a razão científica? Nenhuma. Então a fé e a razão não podem andar juntas. Quando Deus diz para Josué, seja forte e corajoso, você vai ter que agir pela fé. Irmãos, nós temos que aprender a agir pela fé. E quando você age pela fé, normalmente você luta com as armas espirituais. Não é a discussão no casamento que vai resolver o problema. Olha o que a Bíblia diz: a mulher sábia edifica, dobra o joelho para ver uma coisa. O homem sábio edifica a sua, dobra o joelho para ver uma coisa. Ao invés de ameaçar, vamos embora de casa. A peça de teatro domingo falei sobre isso, não foi? Do casal que brigava na peça de teatro e um dizia, eu vou me embora, me arrependi de ter casado com você. Mas se ao invés dessas coisas, nós dobrarmos o nosso joelho e orarmos e abrirmos jejum e lermos a palavra e aplicar na nossa vida oração, fé, jejum, aplicar na nossa vida a força, a fortaleza e a coragem, nós vamos ser mais que vencedores. Aleluia, Jesus. Esse era o conselho de Deus para Josué. Josué, seja forte, seja corajoso. Porque esse caminho que você vai trilhar agora, Josué, vai precisar dessas duas coisas: força e coragem. Enfrentar situações difíceis, caminhar na presença de Deus tem que ter força. Porque que nem todo mundo quer estar na igreja? Porque que nem todo mundo quer confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Vai ter que ter coragem para largar esse mundo. Vai ter que ter coragem para largar os prazeres da carne. Vai ter que ter forças para lutar contra si mesmo, contra as suas vontades. Então, quando nós somos chamados pelo Senhor, quando nós somos vocacionados por Deus, nós temos que ter essas duas coisas nas nossas vidas, esses dois itens. Diga comigo: fé, coragem. Amém, igreja? No versículo 7, Deus ainda diz assim: tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. No versículo 6, Jesus diz: seja forte e corajoso. No versículo 7, Deus fala para Josué
a mesma palavra, só que reforçando um pouco mais. Então somente seja muito forte e corajoso, para teres o cuidado, de obedecer tudo que meu servo Moisés te ordenou. O que é que faz alguém desviar do caminho de Deus? O versículo 7 é a própria resposta. Então somente ser forte e muito corajoso. Amém, pessoal? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, o que é que vai fazer muitas pessoas desviar do caminho de Deus? É a falta da fortaleza espiritual, é a falta da coragem espiritual. É muito fácil a gente se apoiar naquilo que nós vemos, irmãos. Deus estava dizendo para Josué isso: seja muito forte, seja corajoso, para teres o cuidado de obedecer a minha lei. Você sabe quando é que a gente obedece à vontade de Deus? Quando você está na fé, quando você está forte. Tem um versículo que eu não me canso de citar, que diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando é que você está forte? Quando Deus está feliz com a tua vida. Quando Deus está feliz com a tua vida, é sinal que você está forte na presença do Senhor. Aplauda Ele bem forte. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O crente não tem desvio. O homem de Deus, a mulher de Deus não tem desvio. Por quê? Porque, primeiro ponto, nós não decidimos, é Deus quem decide. Eu vou por aqui, porque por aqui é melhor. Não, eu vou por ali, porque ali é melhor. Aqui, esse irmão aqui me deu um conselho, essa irmã aqui me deu um conselho. Você já parou para pensar como muitas das vezes as pessoas elas querem conselho com quem não tem nada a ver com o resultado que elas querem? Por exemplo, eu vou pegar um conselho ali com o Zé do Bar, porque o Zé do Bar já tem experiência demais para me dar um conselho. O Zé do Bar cai dos pedaços. Eu vou pegar um conselho ali com fulano, a Maria Chiquinha, que ela tem um conselho muito bom. Você vai olhar a Maria Chiquinha, a bela da fofoqueira. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então, Deus, Ele não quer que nós desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. O caminho do homem de Deus é o caminho reto. O caminho do homem de Deus é um caminho firme. É um caminho que não tem meu termo, não tem minha palavra. Eu não vou por aqui, nem por ali. Eu vou deixar que Deus dirija os meus passos. O que o salmista Davi disse? Lâmpada para os meus pés é a tua igreja. Igreja, se você deixar Deus guiar os teus passos, se você deixar Jesus Ele no controle da situação, igreja, se você deixar que a palavra do Senhor venha dirigir tudo, as tuas emoções, os teus medos, a tua direção, se você não tomar a direção precipitada, que é o que acontece muito, e se a gente deixar Deus no controle de tudo, aleluia, e como um pai, Ele quer assumir o controle. Não é você que assume o controle de casa, não somos nós os pais, não somos nós quem pagamos as contas, sim ou não? Não somos nós quem ditamos as regras dentro de casa, sim ou não? Assim Deus quer assumir o controle da sua vida, igreja. Ele quer ditar as regras. Deus quer dizer com quem você deve e com quem você não deve andar. Deus, Ele quer dizer qual a direção que você deve tomar, igreja. Como o pai assume o controle de casa, como o pai assume a direção de casa, como o pai e mamãe assumem a situação da casa, as responsabilidades, Deus, Ele quer assumir o controle da nossa vida. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 8: não cesses de falar do livro dessa lei. O outro conselho de Deus. Primeiro Deus diz para ele ser forte e corajoso. Agora Deus, no segundo ponto, Deus diz para ele não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E o terceiro ponto, Deus diz para ele não cessar de ler o livro. É o mal do crente. O mal do crente é deixar de ler a palavra, é deixar de ouvir Deus falando através da palavra. É o mal do cristão. Você vai ver um muçulmano. O muçulmano, ele
Cedinho ele já aprende todo o Alcorão. Cedinho. 8 anos, 9 anos de idade, já está sabendo tudo. Os israelitas, mesma idade, já estão sabendo toda a Torá, os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia. Aí você pergunta o cristão, ele não consegue se firmar na palavra, não consegue ler a palavra, não consegue aguentar um culto às vezes de 2 horas. É o pastor pregando e o pensamento: oh meu Deus, tomara que o culto termine logo para mim ir para casa ali, assistir a Maria do Bairro, o Zorro, os caras das matas. Ué, como que nós vamos caminhar sem a direção de Deus? Se Deus está dizendo para não cessar de falar do livro, olha o problema familiar muitas vezes. Por que os filhos se desviam do caminho de Deus? Falta de sentar com o filho, ensinar a palavra, orar com ele, caminhar com ele. Bora, filho, para onde? Para a igreja com o papai. Sim ou não, amados? Bora, meu filho, lê a Bíblia, vamos orar junto, vamos falar com Deus aqui. Falta essa direção espiritual dentro do lar. O que Deus não queria em Israel era a falta da direção dele em Israel. Por mais que Josué fosse o líder, por mais que Moisés fosse o líder, mas não podia faltar a direção, a palavra de Deus sobre eles. Por mais que nós sejamos líderes na nossa casa, será uma péssima liderança se não houver a palavra do Senhor ali dentro. Amém, igreja? É uma péssima liderança quando nós não temos a direção de Deus. É uma péssima liderança quando nós não temos a voz do Senhor no nosso coração, ditando as regras. E sabe o que acontece quando a gente deixa de ditar as regras? Às vezes os filhos querem ditar a regra no lugar do pai, no lugar da mãe. Vai para onde, meu filho? Ah, pai, vou ali. Ah, só o homem já. Ah, só a menina já. A mulher. E nem fala para onde vai, nem com quem vai. Por isso que nós temos que ensinar o filho o caminho que ele deve andar. Pastor, eu ensinei. Por que às vezes não acontece? Eu tenho que ensinar com temor. A gente tem que ensinar nossos filhos, do jeito que o pastor ensina a igreja a ter temor ao Senhor. Temor não é ter medo, é ter respeito. Mas temos que ensinar a palavra com temor. Era o que Josué fazia. Para a gente concluir essa palavra, você vai abrir comigo no livro de Josué capítulo 14. Olha o que Josué ensina. Aliás, capítulo 24. Josué capítulo 24. Nós temos que ensinar com temor. A vocação de Deus para Josué era que Josué iria atravessar o Jordão e levar os filhos de Israel para a terra da promessa. A vocação de Moisés era tirar o povo do Egito. A de Josué é atravessar o Jordão com aquele povo. Só que Josué não poderia apenas atravessar. Perceba que do jeito que Deus foi com Josué, Deus foi com Moisés. Do jeito que Deus foi com Moisés, Deus foi com Josué. Do jeito que Deus deu as tábuas da lei para Moisés, Deus deu as leis para Josué. Eles não podiam entrar na terra da promessa sem o temor, sem o principal, que era a palavra de Deus. Amém, pessoal? Capítulo 24, versos 15. Porém, se vos parece mal servir ao... Só um minuto. Nos dias de hoje não está parecendo que é ruim servir o Senhor? Tem gente que vai para tudo que é canto, mas não quer estar na igreja nem a pau. É ou não é? Fala com todo mundo. Tem gente que fala com todo mundo, é zap para lá, e quando não está no zap, está no Instagram, quando está no Instagram, está no TikTok, quando está no TikTok, está no Facebook, fala com todo mundo, mas não fala com Deus. O que Josué está dizendo? Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além de Eufrates,
ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué está falando? Josué está ensinando com temor. Você não quer servir a Deus? Não, eu servirei ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao... Aleluia. Foi dessa maneira que Josué ditou. Josué diz: parece que é ruim para você servir a Deus, que tudo que é oportunidade do mundo vocês estão pegando, tudo que é coisa do mundo vocês querem estar introduzidos, mas para as coisas de Deus são tão vagarosos, para as coisas de Deus são tão negligentes. É uma igreja. Por que as pessoas elas são tão hábeis para, sabe, tem tanta habilidade para servir o mundo? Para ir para qualquer coisa, se arruma rápido, come rápido, se veste rápido, e liga para um, liga para outro, mas dá um jeito. Para as coisas de Deus é tudo, sabe, tudo lento, é tudo reduzido, como se fosse ruim servir o Senhor. Mas temos que servir o Senhor com temor. A única coisa que nos faz permanecer na presença de Deus é o temor a Ele. O aprendizado da palavra, mas sem temor, só vai servir, sabe para que, igreja? Eu posso ser sincero, sim ou não? Para a própria condenação. O aprendizado sem temor só serve para a condenação. Por quê? Porque você aprendeu a palavra, mas você não teve temor. Deus estava dizendo: Josué, ensina o povo a palavra. Josué pai vai e diz assim: olha, se parece que é mal servir a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o que eu digo para os meus filhos às vezes. Eu digo: olha, enquanto vocês estão novinhos, eu estou ensinando o caminho certo, ensinando a palavra, tal. Quando vocês estiverem maior de idade, se vocês não quiserem servir o Senhor, uma coisa é certa: vocês nunca vão me impedir de servir o Senhor. Nunca. Mas nunca. Vocês nunca vão me impedir de servir o Senhor, porque eu amo meus filhos, mas acima dos meus filhos, o meu Deus é a minha salvação. Que a salvação é individual. Uma vez, eu não lembro se foi a Amanda ou a Sara: papai, vamos para o culto hoje não? Eu digo: está amarrado isso aí. Pois hoje é que eu vou. Preste atenção nisso aqui. Quando você tiver com aquele pensamento: acho que hoje eu não vou não, esse é o dia. Renegar a si mesmo. Acho que hoje eu não vou orar não, esse é o dia que você deve orar mais ainda. Aleluia. Amém, pessoal? Eu vou lhe contar uma. Eu me lembro que uma vez veio esse pensamento no meu coração: acho que hoje eu não vou para o culto não, vou pedir. Eu tinha um obreiro e eu disse: vou pedir um obreiro para pregar hoje. Eu estava tão cansado, passei o dia todo trabalhando, e aquele pensamento: acho que eu não vou não, acho que eu não vou não, acho que eu não vou não. E direto esse pensamento martelando: acho que eu não, estou tão cansado. Cheguei em casa, até falei com o obreiro: obreiro, você pode pregar hoje? Posso sim, senhor, pastor, porque eu estou tão cansado. Não, pastor, pode descansar aí. Tomei um banho, deitei no sofá, o Espírito Santo falou no meu coração: tu vai fazer isso mesmo? Eu disse: Senhor, eu estou tão cansado. Deus disse: você não sabe o que está perdendo. Me arrumei rápido, mas rápido, tão rápido que esqueci a gravata no dia. Cheguei na igreja com tudo. Cheguei bem em cima na hora que o obreiro ia pregar. Aí de longe eu fiz assim para ele, ó. E ele entendeu: o pastor vai trazer a palavra, tal. Irmãos, nesse dia que eu preguei, eu me lembro que se converteu 5 pessoas. Então, o dia que você quer parar é o dia que você deve caminhar. Você acha que Deus falou à toa para Josué: seja forte, seja corajoso? Talvez Josué pensou assim: Moisés morreu, Moisés não entrou na terra da promessa, quem dirá eu acho que eu vou parar por aqui. Deus diz: não, seja forte, seja corajoso, porque tu farás esse povo transpassar o Jordão e entrar na terra da promessa. Todas as vezes que você quiser parar, negocia com a fraqueza, diga: eu sou mais forte que a fraqueza, eu vou vencer. Todas as vezes que você quiser desanimar, diga: eu sou mais forte que o desânimo, eu sou mais forte que o problema, eu sou mais forte que a dificuldade, porque o Deus vivo está na minha vida. O dia que você quiser parar, diga comigo: o dia que eu quiser parar é o dia que eu vou, é o dia que eu vou caminhar mais ainda. Glória a Deus, igreja.
Pastor, que tem dia que dá desânimo, ainda mais nesse tempo chuvoso. Ah, meu irmão, aí é que você tem que estar na presença do Senhor. Quem sabe não é o dia da bênção, o dia da promessa. Aleluia. O que Deus estava fazendo? Você vê que Deus fala 4 vezes para Josué. O versículo 9, Deus termina dizendo: seja forte, não te mandei eu, seja forte e corajoso. Lá no capítulo 1, versículo 9, Deus termina dizendo a mesma coisa: não te mandei eu, seja forte e corajoso. Aleluia. E eu quero terminar lendo esse versículo. Volta para Josué capítulo 1. Quero terminar lendo esse versículo, igreja. Aleluia. Capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. O que mais? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O decreto de Deus: não te mandei eu, seja forte. E por que às vezes você quer ficar fraco? Se o decreto de Deus é que Ele está na tua vida. Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aonde Josué fosse, Deus estava na vida de Josué. Aonde você for, Deus está contigo. Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Aonde você for, aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus está contigo. Aonde Deus estiver, Ele também está contigo. Aonde você estiver, Deus está contigo. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Falar com esse Deus maravilhoso. Aleluia.